me ajuda, me faz um favor. Diga a ela que um dia... Meu nome é Helena Rodrigues dos Santos, nasci na Fazenda Barriguda, me criei lá. Meu nome é Antônia Rodrigues dos Santos. Nasci e me criei aqui na Fazenda Barriguda, município de Canudo. Estudei lá o primário, aí continuei ensinando, fui ensinar. Antigamente a gente só estudava o primário, começava a estudar, sendo professora leiga, e aí continuei a ensinar lá, com muita dificuldade que tinha lá as coisas. Eu era professora e merendeira no mesmo tempo. Ensinava os meninos, e ao mesmo tempo ia fazer as merendas para as crianças. Muito difícil lá. Aí veio o prefeito de Canudo e veio pedir para a gente ensinar, que não tinha professor, era a maior dificuldade. Entrar um professor aqui, com 6 meses saía. Saía um, chegava outro, com um ano saía de novo. E aí ficou sem professor aqui. Aí o prefeito alumiou a gente para ensinar aqui. Aí eu fiz em 82, aí eu fiz a primeira matrícula. Foi 60 alunos. Ensinei numa fazenda, depois fui para minha casa, continuei ficando na minha casa, depois passou uns tempos, uns 2 anos, fui para o prédio lá da Barriguda, aí continuei lá, junto com minha irmã. Uma ficava com 20, nesse tempo só tinha 40, uma ficou com 20, outra com 20. Aí fiquei me ensinando as duas no colégio. Ela começou lá na casa dela, depois veio para o colégio. A gente sendo professora leiga, aí não podia, chegou a lei que não podia mais ficar. Aí vão estudar em Canudo. Tinham logo 2, programa do governo, logo 2, para quem, as professoras que eram leigas, continuar a estudar. Aí nós vinha 2 vezes na semana. Uma vez na semana a gente vinha no domingo, no carro da feira, tudo bem, era bom fazer as provas. Outra, e no meio da semana a gente vinha de pé. Saía de lá 3 horas da manhã, para nós chegar aqui umas 7 para 8 horas, para continuar o estudo. E nós continuamos de 87 até 90. Aí quando foi em 90 nós concluímos o logo 2. Aí o magistério, que nós não tínhamos magistério, aí ficamos com o magistério. E continuamos nesta vida. Tinha dia que nós vinha de lá para cá de pé, e nós levantava 3 horas da manhã, e vinha eu e Tonha, e uma colega da gente, que já faleceu, que era Toninha. Aí nós vinha andando de pés. Quando chegava no caminho, eu já, assim, uns 8 meses grávida. Aí quando chegava no caminho, cadê? As crãibas tomavam o pé da barriga, que não caminhava nem para frente, nem para trás. Nós vinha de lá para cá se batendo e se sentando. Neste dia mesmo era para nós chegar 8 horas da noite. 8 horas do dia, que era um estágio de Maria da Cruz, que vinha de Euclide, fazer o nosso estágio. Aí era 8 horas do dia, era para nós estar aqui, nós entramos. Aí cadê? Nem para frente, nem para trás, paremos, fiquemos assentados. Aí neste tempo o finado Pio, que Deus tenha ele no reino, na glória onde ele estiver, que Deus proteja ele. Ia para Euclide da Cunha, quando ele viu aquele sofrimento, nós assentadas numa pedra, sem poder vir com as meninas. Aí ele foi só fazer a volta do carro e botar nós dentro e vir. Veja, botar na porta. Também cheguemos 8 horas em ponto. Foi entrando e Maria da Cruz fechando a porta. Nesse tempo que nós ensinávamos aqui, os alunos, a educação era outra. Respeitava os professores. Não tinha aluno ruim. Porque eles tinham medo dos pais ainda. Naquele tempo. Eles respeitavam, eles tinham medo da gente. Tinha medo não, respeitavam a gente, não era? Estando lá, eles brincavam, choravam para lá, mas na sala de aula eles respeitavam a gente. Tinha muito respeito. Para a gente fazer prova, missa, o sofrimento bravo. Quando chegava o dia de prova, a gente tomava até um susto quando dizia prova. Porque passava de 6 horas até 1 hora, 2 horas da manhã, fazendo a prova dos meninos na mão. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta.
quando eu terminava a derradeira prova, o galo cantava a primeira vez. Nas provas, para mim, era um sofrimento. Agora, só que os meninos eram amorosos, eram carinhosos. A gente pegava os meninos, era para ensinar, era mesmo que ser os filhos da gente. Muito carinhoso, respeitoso. Os pais respeitavam a gente, tinha muita consideração. Era muito bom. Uma parte a gente sofreu, mas outra parte foi muito bom. O carinho das crianças com a gente era muito legal, foi muito bom. Eu tinha que cozinhar antes de sair, 8 horas eu saía daqui para o colégio. Aí da hora que amanhecia o dia eu já estava começando a cozinhar, que a mais velha era pequena ainda, não sabia cozinhar ainda. Aí eu tinha que cozinhar, dar café ao povo, para deixar aquela comida pronta para quando chegar meio-dia. Depois foi que passei para ensinar pela tarde, aí aliviou mais. Aí eu tinha que correr, era roça, era por a roça, o menino era pequeno, tinha que correr por a roça e ajudar em casa, e água, e longe, tudo na cabeça, e a lenha, e era tudo, naquele tempo não tinha nada. Tinha que correr até meio-dia, que era para, na parte de tarde, eu estar livre para ir para a escola. E outra, a merenda. Ainda não chegou o tempo de fazer a merenda para levar para o prédio, fazia pena, fazia dó. A minha irmã, ela que fazia a merenda. Era professora e ela disse, é mais perto, Lena, de sua casa eu faço a merenda. Aí ela fazia a merenda, quando acabava, tinha dia que botava uma tábua na cabeça e jogava a merenda, viajava. Eu fazia a merenda aqui, levava na cabeça, fervendo. Quando era arroz doce, botava uma tábua na cabeça para poder botar o caldeirão, para não tirar o tampo do couro da cabeça. Só podia ser, porque era quente. Não me gravar uma coisa desta. Outro dia, apareceu, tinha um caldeirãozão, compraram um caldeirão grande, ela botava um pau na alça do caldeirão, botava no ombro dela e no ombro do menino dela. E levava a merenda quente ainda para a escola. E longe. E muitas vezes se trazia, mas era quando era de Euclides da Cunha, não era aqui de Canudo não. Quando eu ensinava no tempo de Euclides da Cunha, município de Euclides da Cunha. Eu ia buscar lá a merenda e trazia, e fazia aqui e levava para o prédio. Continuemos, sofremos muito. Depois aí foi que deram uma merendeira, foi melhorando mais as coisas. Aí foi que a gente foi tendo mais um além. Um sossego. Agora, quando passou aqui para Canudo, não, ficou tudo perto, mais fácil. A escola ficou mais. O material da escola veio para aí, veio panela, veio copo, veio tudo para os alunos, a merenda era boa. Aí mudou, botou a geladeira lá, a merendeira, e ficou tudo bom, mais fácil para a gente. Mas depois daqui de Canudo. Agora de hoje não, hoje eu estou assim, eu vejo. Eu vejo hoje mudou tudo. O professor está sofrendo em sala de aula. Eu estava dizendo, eu disse, se voltasse os tempos e dizer, você quer ser professora ou ir para a enxada, eu vou para a enxada. Eu vou para a enxada, porque o que eu já vi, o que o menino já tem feito dentro de sala de aula com os professores, me arrupei os cabelos. Vocês veem aí no jornal o que é que está passando, o que é que passa, hein? Todo mundo vê. Eu já disse, daqui uns tempos, a escola vai ser ou no computador ou homem, que as mulheres não vão aguentar mais não. Será que aguenta? A ensinar os meninos querendo matar, querendo fazer, olha. Tem outros que o professor é que é errado. Diz para que é? Se a professora manda um dever para casa, o que é que ele diz? Eu não vou ensinar não, porque para isto ela está ganhando. E não é assim. E não é assim, a educação vem dos pais, primeiramente dos pais, para a escola. É da escola para os pais, dos pais para a escola. Se for assim, vai a educação. Agora, se não for só na escola, não. Tem de ser de casa, da escola para casa, e de casa para a escola. A educação aumenta, vai. Mas se for só na escola, o pai dá ousadia à criança, a criança chega com a atividade, com a tarefa em casa para fazer, e ele diz, não vou ensinar não, que para isso eles estão ganhando, quem pode ensinar é o professor. Eu não sou professor, quem pode ensinar é ela. Aí não tem jeito não vai não. E dá ousadia à criança responder, o professor e aí continua. E hoje eu digo, sofri, mas tenho saudade daquele tempo.
Tenho saudade de meus alunos, estão tudo por o mundo, é Dona Lena, respeita, me tem consideração, quando me verem, me abraço, tem a maior satisfação. Eu sofri, mas também foi um tempo muito bom, de amor, de carinho, e recebi muito de meus alunos. Tive muita sorte com meus alunos. Eu sou Michele, sou moradora e estudante da comunidade Barriguda, e eu me recordo com muito carinho quando fala da primeira professora, das pessoas que marcam as nossas vidas. Com certeza eu me lembro da professora Dona Antônia. E aí a escola localizada no meio rural. E anos atrás as dificuldades para o ensino eram muito maior na questão de estrutura física. E Dona Antônia dava o melhor que tinha dentro das condições que se encontrava. Eu sempre fui estudante desde o Jardim da Infância até o Fundamental 1 com Dona Antônia. E eu me lembro com muito carinho que a melhor metodologia de ensino que Dona Antônia tinha é a determinação e a coragem. Coragem sim, porque naquela época, anos atrás, lecionar, estar à frente de turmas, essas turmas eram muito disciplinadas, muito seriadas, onde todos da comunidade, era todo mundo no mesmo espaço, mas sim, ela com um olhar tão sensível, conseguia saber quem era, dividir os níveis de aprendizagem e assim conseguir desenvolver o ensino-aprendizagem. E falar de Dona Antônia é falar de amor. Com certeza Dona Antônia é a pessoa que me inspirou a estudar. Eu sou pedagoga de formação, atuo hoje na área de educação de jovens e adultos do município de Canudos, mas Dona Antônia com certeza ela me ensinou que só a educação é capaz de transformar. E desde aquela época eu sabia que Dona Antônia ela dava o melhor que ela tinha em prol da educação. E as metodologias de ensino, com certeza, é o compromisso, né? E Dona Antônia, falar de pessoas que marcam a nossa vida, com certeza eu lembro de Dona Antônia, que Dona Antônia, ela é uma força diante das dificuldades que tinha em lecionar anos atrás. Na época, a convivência com os colegas também é uma coisa que precisa ser destaque também. Os colegas de sala, era todo mundo parente, primo, tio, era todo mundo parente. Então, essa convivência, essa afetividade era muito atuante na sala, a afetividade, né? O que precisa ser mais marcante no destaque é a afetividade. Então, falar de ensino, falar de educação, é falar de pessoas compromissadas. E com certeza Dona Antônia sempre foi compromissada com a pró-educação. E falar de afetividade também é falar de colegas, de companheiros, de amigos, de irmãos. Todo mundo estudava em pró a afetividade. E aí, Dona Antônia, quero dizer para a senhora que a senhora sempre me inspirou. E hoje eu estou na área da educação, com certeza, porque a senhora marcou muito a minha vida, a minha infância, e hoje eu estou para tentar contribuir e também deixar marcas. Assim como a senhora deixou marcas na minha vida, eu tento deixar marcas positivas na vida de outras pessoas. Pois é, meu nome é Osmar, sou aqui da comunidade de Barriguda, né? E aí, hoje aqui na presença de vocês para falar da educação, na minha época, quando eu estudava aqui na zona rural. E falando de educação, a gente não pode se esquecer de falar de Dona Helena, professora, né? Uma das professoras, né? Mas ela nesse momento é especial, porque contribuiu muito para a minha educação, para o meu conhecimento, e tudo que eu aprendi também devo a ela, porque ela foi uma das minhas primeiras professoras, foi quem me ensinou, apesar de uma época muito difícil, que não existia transporte, a gente tinha que se virar de alguma forma para chegar até a escola. Muito mais de 6 quilômetros da casa do meu pai, daqui da casa do meu pai para a casa dela,
dá mais de 6 quilômetros, e a gente conseguia ir andando, eu, mais uma irmã, quer dizer, 2 irmãs, né, porque moram fora, uma faleceu, mas a gente conseguia ir amontado a lombo de jegue, né, saía 4 pessoas no jegue, caso até da gente dar risada, mas era isso mesmo, que só tinha um, né, pra gente chegar até lá, a casa de Dona Lena, onde a gente ia estudar, chegava lá no horário mesmo, muitas vezes ainda com um pouquinho de fome, porque o que a gente tinha era muito pouco para comer, né, aventurando, chegar lá ter a merenda, que algumas vezes não tinha, mas a maioria das vezes tinha, na maior simplicidade, mas tinha merenda, né, com muito sufoco. Outras vezes a gente ia andando e a gente chegava até lá, na casa dessa professora que tinha a boa vontade de acolher, uma sala com não sei quantos alunos dentro da própria casa, na varanda da casa dela, 5 alunos na primeira série, 3 na segunda e por aí, alfabetização. Quer dizer, tinha que dar conta de tudo isso no mesmo horário e no mesmo momento. Então era difícil, mas era um tempo que ao mesmo tempo era bom. A gente achava difícil, mas era bom, a gente sente saudade pelo fato de a gente ter, com todo esse sofrimento, saiu muitos frutos bons daí dessa barriguda. A gente pode falar, saiu professor, saiu vereador, saiu presidente de associação, né? Tudo foi fruto do ensino de Dona Lena e também de outras professoras que passaram, né? Que foram também professoras, mas nesse momento a gente fala dela porque foi a primeira professora, a primeira que começou a ensinar, a primeira que começou a dizer a gente o que era uma escola, o que é aprender o beabá, como a gente fala no dito popular da gente, aprender o beabá. Então foi ela, não podia deixar de focar, assim, nesse momento, o esposo dela, que era quem tomava a lição da gente, o seu Manuel Vermelho, era quem tomava a lição da gente, e ele chega nesse momento assim, até me emociona, sabe, porque era um momento bonito, sabe, porque Dona Lena estava ali lutando para ensinar a gente, seu Manel lá, que também já estava sofrido do trabalho também, mas que tinha que ir dar um apoio ali a nós na atividade para ajudar, porque a gente não sabia, né? Inclusive até vocês podem até rir de mim. Eu nunca me esqueço de seu Manel ensinar a gente uma leitura lá que tinha, era Canuto joga bola. E seu Manel, leia direito, rapaz, Canuto joga bola. E eu tentava ler e não conseguia, até que depois aí eu decorava. No outro dia que chegava a lição eu estava com aquilo decorado no juízo. Até que um dia eu fui ler, eu pensei que o nome era Canuto joga bola, só que não era outro nome. Aí eu já fui dizendo Canuto joga bola, mas não era outro nome, porque não tinha nada a ver com o caso. Só porque eu já estava decorado que era para poder, na hora que ele fosse tomar a lição lá. Então era assim, né? Mas a gente aprendeu muito, eu aprendi muito com ela. Além de a gente aprender a questão de... Ela tinha, assim, aquela coisa de ensinar também a questão religiosa, sabe? Dentro da escola, a gente não entrava na escola para não rezar, a gente sempre, ela tinha os conselhos que ela dava a gente. Então a gente nunca pode esquecer disso, e sair, eu guardo comigo pro resto da vida, porque até se dizer assim, falar de Dona Lena é uma coisa muito fácil, né? A gente não tem nem palavras assim para falar de Dona Lena, né? Porque uma pessoa que sofrida e que conseguiu dar educação à maioria dos jovens, que era difícil antigamente, assim. Era difícil, só sabia quem ia. Como eu ia falando anteriormente, o que nós passamos para chegar até ali, aquela casa de seu Manuel Vermelho, lá onde ela ensinava, naquela mesma casa, dentro do varandá, que não tinha recurso nenhum de carro para a gente chegar até lá, que a gente tinha que ir mesmo, era montado ou então de pé, como fui muitas e muitas vezes. Vezes de sair aventurando, tirar um embu no meio da estrada para chupar, para poder chegar lá com alguma coisa na barriga. E aventurar a merendinha de tarde na hora que tivesse, no dia que tivesse, que a maioria das vezes não tinha, como eu falei anteriormente. E era assim, e antes da gente chegar até a escola, tinha que ir para a roça. Os pais da gente ainda diziam que a gente tinha que ir na roça, tinha que limpar, tinha que catar um feijão, por tudo isso a gente passou. Né? E hoje a gente agradece a gente saber alguma coisa por uma pessoa simples,
mas por uma pessoa que tinha sabedoria de ter nos ensinado o que nos ensinou. E como eu disse, volto a dizer, e que deu bons frutos. Né? Nos deu bons frutos. Então, a dona Lena, ela tinha um jeito de ensinar a gente naquela maior simplicidade, que conseguia chegar à linguagem da gente, aquele jeito simples da gente. E que aí a gente conseguiu aprender através dessa forma como ela transmitia. Ela sabia transmitir o que a gente aprendeu hoje, o que a gente sabe hoje. Então, eu sinceramente, eu me senti até privilegiado, assim, quer dizer, quando a Delcia falou que era para falar assim, essa história de Dona Lena, né, que era sobre os primeiros professores, eu digo, é muito importante, eu digo, era algo que já era para ter vindo antes. Mas a gente, quando fala de religião, a Dona Lena ensinou muita coisa. Tinha ela e tinha a irmã. A irmã não era professora minha, mas era professora lá também, mas que ensinava também a questão religiosa dentro da comunidade, que chegava também até as escolas. Né? Então isso era importante, e era, como eu disse, com muita dificuldade. Para a gente chegar à escola, tinha que trabalhar. Senão, os pais às vezes nem deixavam, e era assim. Me chamo Maria dos Santos Rodrigues. Morei até 19 anos aqui. Tenho 19 anos, fui embora. Eu estudei com minha mãe, Maria Rodrigues Santos. E estudei só até a quarta, porque não tinha como a gente sair porque não tinha transporte. Mas o pouco que eu aprendi com ela foi muito bom. Foi muito importante para mim. Que eu sei escrever, sei ler. E cada um pouco, aprendi um pouquinho, né? Mas muito bom. E aí a gente só estudar à tarde, porque não podia estudar pela manhã. E minha mãe também não podia, porque cuidava dos meninos pequenos, né, também. Aí a gente só ia na parte da tarde, sol muito quente. Era muito sacrifício para a gente estudar. Fui embora daqui, né, aí já comecei a ter família e parei meus estudos. Eu só estudei até a sétima e desisti, não estudei mais. Aí meu estudo só foi até a sétima, só. Aí a gente tinha uns colegas que estudavam com a gente. Era muito bom, muito divertido quando a gente estudava. Meu nome é João Batista, ex-aluno aqui da Barriguda. Estudava aqui com minha mãe, Antônia Rodrigues. E aqueles tempos era muito difícil para a gente estudar, porque a gente trabalhava na roça também, né? E aí o tempo que sobrava a gente estudava. Aí um pouco com ela, e aí depois fui estudar com o Zefinho Mobral à noite, né? Depois do expediente de dia a gente ia estudar o Mobral à noite, né? E aprender um pouco. Foi difícil, mas a gente aprendeu um pouquinho, né? Não chegou a se formar, porque era difícil as coisas. A gente tinha que trabalhar para ajudar meu pai também, né? Na roça, na agricultura. E naqueles tempos não tinha auxílio do governo, ninguém ajudava ninguém, né? Você tinha que estudar só o que podia, né? O básico, né? Aí tinha que trabalhar. É isso que a gente passou antes. As coisas não eram fáceis para ninguém, né? Então, quase a maioria do pessoal aqui, da Barriguda, do Angico, da Imburana, quase ninguém se formou, né? Só fez a oitava ou a sétima. E aí, quem quis estudar, que foi para São Paulo, Salvador, aí que tinha mais condições, estudava lá fora, né? Mas aqui mesmo só foi isso aí, o que nós passamos, né? Meu nome é Leidaiane, eu morava na Fazenda Barriguda. E lá nós estudávamos numa escola que a dificuldade era um professor, né, ensinar séries, né? Tipo primeira, segunda série, terceira e quarta, todas juntas, e ela, né, muito inteligente e conseguiu, né, adaptar o ensino, ensinar essas crianças, né? E a dificuldade que eu senti assim, porque
era muito aluno, né? Tudo misturado, então teve matérias que eu tive dificuldade. Tipo matemática, né? Aprender os assuntos tudo certinho. E a dificuldade, assim, nós me ajudar nossos pais também, a cuidar das criação. Aí, quando chegava tempo de verão, tempo seco, aí nós tínhamos essa dificuldade de conciliar, né, a escola e ajudar nossos pais, né? Meus pais já estão educando, né, o futuro. E aí nós tínhamos essa dificuldade. Mas a professora era muito, muito boa e ela se adaptou certinho e ensinou. Mas nem todo mundo acompanha o ritmo, né? Então teve uns que ficou mais atrasadinhos, outras adiantou e assim sucessivamente. Isso não é dificuldade porque naquele tempo não tinha transporte para nós ir para a escola. Então nós ia a pé, era um pouquinho meio longe. Aí era eu, minhas 2 irmãs e outros vizinhos. Aí nós ia para a escola. Era bom demais naquele tempo. Só felicidade. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Selma Dantas. Eu vim falar um pouco sobre a minha infância, né? Sobre a minha escola, o sofrimento que era. Comecei a estudar com 8 anos. A minha professora chamava Helena, né? E eu estudava na casa dela. Porque assim, como é fazenda, era tudo muito difícil, né? Era um verão, era tipo, tudo muito difícil, gente, de verdade. Então, passando aqui para agradecer, né? Agradecer a ela, porque hoje em dia o que eu tenho, agradeço muito a ela, porque a gente sem estudo, a gente não é nada, né? Hoje em dia eu sou dona de salão, tenho um espaço de salão, tenho um espaço de bronze, tem uma loja de roupa. Eu saí daí, da Bahia, saí com 16, né? Hoje em dia eu moro em São Paulo, né? Graças a Deus tenho minhas coisas. Eu terminei meus estudos aqui em São Paulo, mas eu comecei aí com a dona Helena, tinha 8 anos. Então eu sempre fui aquela aluna que não tem como ela esquecer de mim, né? Porque eu sempre tinha aquela aluna pior, né? Então eu acho que eu era a pior aluna dela. Porque, gente, eu era muito daquelas que leva tudo na brincadeira, sabe? Eu não levava nada a sério. Eu não queria prestar atenção na... Ela falava as coisas, eu tava prestando atenção em outras coisas. Eu tava pensando em comer, pensando em, sabe, brincar. Então, eu sempre fui aquela aluna bem difícil. Por isso que hoje eu tô passando aqui pra falar um pouco e agradecer e gratidão por ter tido essa paciência toda comigo, né? Porque a gente sem estudo, a gente não é nada. E tudo muito difícil, foi muito sofrido, pra caramba, para todos nós, né? Não foi só para mim, para todos nós. E aí, como era numa casa, tava tudo muito bom, né? Porque era perto, dava para ir andando. Aí, de repente, teve que mudar. Aí a irmã da dona Helena, que era a dona Antônia, dava aula no prédio, que era no meio do nada, em cima de um morro. Então era mais perto para ela. Pra gente era muito longe e muito difícil pra gente, né? Porque a gente, tipo, não tinha carro, não tinha nada, né? E era muito quente, muito verão pra gente e muito longe. E o que acontece? Eu não consegui ir. Eu consegui, tinha 10 anos, comecei a estudar lá no prédio, porque eu não tinha ninguém para ir comigo. E ficou tudo muito difícil para mim, porque o prédio era muito longe, né? Foi muito mais sofrido pra gente, que era no meio de em cima de uma serra, gente, no meio do nada, essa escola. E eu não consegui, então eu me atrasei demais, né? Com 10 anos que eu comecei, que eu voltei pro prédio, né? Porque aí eu fui estudar com a dona Antônia, que é a irmã da dona Helena. E aí deu uma bagunçada, ficou tudo muito mais difícil, né? Porque era na escola, era mais perto, era numa casa, a dona Helena dando toda sua força, seu apoio. Falar de você é uma coisa muito gostosa, uma energia muito boa que vocês têm. Porque eu encho meu olho de lágrima, tô toda arrepiada aqui, porque vocês deram o melhor pra gente, né? Nossa, é muito, tudo muito, foi muito
muito gratidão, assim, é muito gostoso falar de vocês, para a energia que vocês têm, o amor que vocês tiveram pra gente, né? Era o tempo todo rindo, brincando, não, sabe? Eram as pessoas que sabiam muito tratar um aluno, que hoje em dia não tem isso, né? As pessoas vão muito por dinheiro. E vocês, naquele tempo, vocês iam por amor, vocês tratavam a gente com amor, não pensavam em dinheiro, sabe? Pensavam no melhor da gente. Então, isso é muito bom falar de vocês. É a melhor coisa, assim, sabe? Eu tô amando passar aqui para agradecer a vocês. Gratidão. Olá, tudo bem? Meu nome é Kátia, sou da Fazenda Barriguda, município de Canudo. Hoje eu venho falar de duas pessoas especiais que marcaram a nossa vida, que foi a minha avó e a minha tia Helena. Falo de duas professoras guerreiras, duas professoras que não desistiram do nosso sonho, né? Que é isso que eu posso dizer. Sempre ali, dedicadas, guerreiras mesmo, que lutaram pelos nossos sonhos, que a gente não tinha uma vida fácil, era uma vida muito sofredora, a gente não tinha uma vida boa, né? Era uma vida muito cansativa, mas sempre ali a gente lutou, e tanto elas lutaram, mas conseguimos vencer a batalha, né? De sermos o que a gente somos hoje. Somos pessoas dedicadas, esforçadas, buscamos os nossos sonhos, estamos aí, e é isso que eu posso falar de duas pessoas muito guerreiras, que nunca desistiram do nosso sonho, né? Fizeram com que a gente se formasse e ser o que nós somos hoje. A vida da gente não era uma vida fácil, era uma vida muito sofredora. A gente não tinha uma vida boa, a gente tinha uma vida muito cansativa, mas era feliz, a gente era alegre, a gente brincava bastante, a gente tinha uma convivência com colegas também muito boas. Hoje eu não posso dizer que era uma vida ruim, mas a gente era feliz e a gente não sabia, né? Tipo assim, vida de infância que hoje possamos dizer que não voltam mais, né? Lembranças boas que não voltam mais. Mas tudo isso que eu tô falando foi uma coisa que passou, que marcou a nossa vida e que não vão voltar mais. Mas são coisas boas, são lembranças que vão ficar na nossa mente para sempre. E a gente só tem que agradecer, né? Por duas pessoas especiais que passaram na nossa vida, nesse período de vida sofrida que a gente tivemos, que não era fácil a nossa vida, era uma vida muito cansativa, né? A gente não sabe, não tem palavra para explicar, né, sobre isso, mas era uma vida muito na luta ali, era uma vida muito corrida, mas sempre a gente estava ali sorridente, alegre, nunca desistimos dos nossos sonhos e sempre lutamos pelos nossos objetivos. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés. Dai-me chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Eu sou Jesuína, daqui da Barriguda. Sou filha de Antônia, a professora aqui da Barriguda. E minha trajetória com a reza de São José é desde quando eu nasci. Quando eu nasci, já alcancei minha mãe, era a rezadeira. Minhas tias, o pessoal daqui da região toda, da comunidade. Era as filhas de tia Cotinha. Minhas cunhadas, filhas de seu Zé. Era as filhas de Mané do Cito, Joaquim Ventura. Era minhas tias, irmã da minha mãe, as filhas de Zé Bassoura. E tia Ana, as primas dela, prima delas também. E vinha o pessoal de lá do Angico, as filhas do finado Gabriel, do finado Mané Zé Vermelho.
E o pessoal da região toda, do Angico, da comunidade do Angico, comunidade da Barriguda, era bastante gente. Era uma festa muito grande, a festa de São José. E aí o tempo foi passando, e aí o povo foi ficando menos, né? Cada vez mais está se acabando a festa de São José, tradição, ficando pouca, o povo. E é assim, e eu é quem rezo aqui na comunidade, junto com minha tia Lena, tia Ana, a gente que ficou para rezar, porque foi saindo todo mundo e a gente foi ficando só, né? Mas depois, eu acho assim, que depois que teve outro São José em outra comunidade, e aí a daqui foi ficando mais fraca, né? Mas era uma festa muito grande, a festa de São José, no tempo da gente. Aí fez tia Lena, junto com tia Ana, combinaram, fizeram a caminhada, projetaram essa caminhada, né? E todo ano a gente faz a caminhada aqui, passa na casa dela e vem, termina na capela. A gente terminava, todo mundo ia para casa e à noite voltava e com leilão, ou reza. E esse ano a gente já fez diferente. Já terminou com a missa, porque o povo estava pouco. Ficando mais pouca as pessoas para rezar, para correr o leilão, que não tinha muita gente. Meu nome é Ana, sou daqui da comunidade da Barriguda, nasci e me criei aqui. Sempre a gente é devota a São José. E quando nossos avós, de muitos anos, de séculos, já tem essa tradição, já tem mais de 100 anos. Quando eu nasci, eu estou com 67 anos. E os outros, quando os netos de minha avó, já tinha São José. Era muita gente, muita coisas que tinha, muito divertimento. Mas de uns tempos para cá, está diminuindo mais cada vez. Morreu muita gente foi embora, não mora mais aqui. Tem casas que só tem uma pessoa. E aí outras fraqueou muito a reza de São José. Mas a gente sempre batendo na tela para ver se Deus ajuda que ninguém vai deixar a tradição que os nossos avós passou. Eu acho assim, a comunidade cada vez mais diminuiu o pessoal, o povo mais pouco, mas a gente sempre está cultivando o povo, os meninos, as crianças, os jovens, mas a maioria dos jovens não sei porquê, mas a gente sempre ativando. E não vamos deixar parar não, vamos continuar a vida. E com muita fé nós temos lutado por São José e São José tem nos ajudado. Olha, eu gosto de São José, gosto de vir para caminhada. Enquanto eu for viva, eu gosto de caminhar para São José. Toda a vida eu gostei de vir para São José. Coração, né? Eu, desde criança que eu via e vinha com minha mãe para a César São José, aqui na capela, e já fazia um tempo que eu não a vinha, porque moro em São Paulo já há 25 anos, e no entanto tive o prazer, o privilégio de voltar às origens e participar da reza, da caminhada de São José. Me passou até um filme pela cabeça devido ao tempo, desde a época de infância, e poder vir de São Paulo e participar. Eu fiquei muito gratificante para mim, uma honra de ver continuar a tradição das rezas de São José. E nossa tradição sempre essa, né? A gente faz a caminhada de São José após a novena, a gente tem 9 dias de novena e a gente faz a caminhada para incentivar
e ter a tradição de São José, que é um santo, um padroeiro que a gente tem costume de pedir chuva e São José nos atender. A gente faz promessa, é nosso santo padroeiro aqui da comunidade. E eu, quando me entendi, junto com minha mãe, com meus avós, com minha família, já era a tradição de São José. E não poderia deixar, né? Eu, como sou católico e tenho minha família na igreja, eu não poderia deixar de fazer essa caminhada e ter a nossa devoção com São José. E agradecer ao nosso protetor aí, São José, que essa tradição se continue por muitos e muitos tempos. Eu sinto assim um pouco de falha da comunidade, de alguns da comunidade, que a gente precisa ter força, incentivar, mas é isso, a gente faz com o que a gente pode e com o que a gente tem. E agradeço a todos vocês que vêm nos ajudar, tá vindo nos ajudar, e a gente convida, faz um convite que vocês todo ano venham nos ajudar, incentivar a nossa cultura, a nossa tradição, e não pode deixar acabar, não pode deixar morrer. Com seu favor poderoso, ampara os filhos teus. Com seu favor poderoso, ampara os filhos teus. É verdade que o burro que Osmar ia pra Barriguda só tinha uma orelha só, era? Só tinha o quê? Uma orelha só? O jegue. Sim. Ah, Maria, o sofrimento deste bichinho, coitadinho, em riba deste jegue, com 3 meninas. 3 meninas em riba deste jegue. E o Edelson, não era gente, pra puxar o rabo do jegue. E o jegue suspendia os 4 pra cima. Aí ele gritava, ô, dona Helena! Aí lá se veio com a vara, era um jeito de pegar uma vara pra fazer medo dos meninos. E após era de deixar derrubar os bichinhos, aí ele gritava, quando ele gritava, ô, dona Helena, ô, Edelson! Eu já sabia, o que vinha na mão eu pegava, que era pra fazer medo e corria. E os meninos, quando me via, ganhavam uma mata pra lá. Aí era que vinha com o Osmar até certos meios. Aí começava a brigar com o Edelson, e o Edelson era terrível, mas o menino,